Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Mais uma vez aqui. Para o pessoal da noite, né? Mais uma vez, pessoal da manhã é a primeira vez. Que eu venho até vocês aqui agora, né? De maneira gravada e não de maneira ao vivo. Como já disse em outras aulas, né? Aqui também vai ser o mesmo caso. Eu pretendo, a partir de semana que vem ou na outra, fazer aulas ao vivo. Mas eu ainda não tenho nenhuma garantia de que eu vou conseguir fazer isso. Então, por enquanto, teremos aulas gravadas, certo? A gente também tinha, até semana que vem, na semana passada, perdão, a gente tinha um trabalho para ser entregue, correto? Obviamente, a maior parte das pessoas não entregaram. Quem já entregou vai ganhar uns pontos extras, 100 pontinhos extras, além dos 500 que valia, certo? Aquela atividade. E quem não entregou vai ter a oportunidade de entregar até semana que vem, valendo os 500 pontos normais, certo? Era uma apresentação, então vocês tentem fazer vídeos com a apresentação, beleza? Se vocês fizerem vídeo com a apresentação, vocês têm mais 100 pontos extras. Quem já me entregou, obviamente não fez vídeo, então pode pegar a mesma apresentação que já fez e fazer um vídeo por cima, certo? Então vai ganhar os 100 pontos que já entregou cedo e vai concorrer mais 100 pontos aí do vídeo. Então são 200 pontos extras. Atividade valendo 500, mais 100 pontos se você fizer vídeo, mais 100 pontos se você já tinha entregue. Se você não quiser fazer vídeo, não precisa, você não vai ganhar os 100 pontos extras, mas os 500 vão continuar valendo. Ao invés disso, você vai ter que mandar os slides e um ponto doc dizendo o que você falaria na apresentação. Ok? Hoje tem também a correção dos exercícios em C, certo? Que vocês deveriam ter feito até então. Não sei se vocês fizeram, então o que eu vou fazer vai ser o seguinte. Vou deixar sem correção hoje, tá? Vou botar tudo para semana que vem. Então, como se eu tivesse passado hoje os exercícios de C para a semana que vem, certo? Semana que vem vocês têm que me entregar até o horário da aula. Pessoal da noite, até às 7 horas da noite, na sexta-feira. Pessoal da manhã até às 8h20 da manhã. Ok? Então é isso. Hoje a gente vai falar sobre um tipo de arquitetura, de arquitetura paralela, né? Que é o que a gente chama de memória compartilhada. Então, o que vocês acham que é memória compartilhada nesse sentido, de arquitetura de hardware? Toda vez que eu fizer uma pergunta aqui, vocês têm que pensar como se fosse na aula mesmo, certo? Eu faço pergunta para vocês e espero vocês tentarem responder. O objetivo dessa tentativa de vocês é quando vocês ouvirem a resposta, vocês fixarem melhor ela na mente. Porque se vocês já estão tentando acertar, se vocês acertam, ótimo, já sabe. Se vocês erram, pelo menos quando vocês tiverem a resposta, ela vai ficar melhor na sua mente. Você vai falar, ah tá, era isso, show de bola. Certo? Então por isso que eu faço as perguntas. Então, nesses vídeos, tentem pausar, pensar na resposta, antes de dar a sequência, ok? Então, memória compartilhada é o seguinte. É um tipo de memória, certo? Que todos os processadores têm acesso simultâneo. Isso quer dizer que todos os processadores podem olhar na memória, qualquer linha da memória, né, qualquer objeto dessa memória, certo? Qualquer endereço da memória, de maneira simultânea. Eles podem acessar ao mesmo tempo qualquer tipo, qualquer endereço. Eles podem acessar o mesmo endereço, escrever no mesmo endereço simultaneamente. O hardware não interfere nisso, beleza? O sistema não interfere nisso, ele permite. E aí, para que a gente usa esse tipo de arquitetura? A gente tem dois objetivos claros que a gente tenta conquistar com esse tipo de arquitetura, beleza? O primeiro é facilitar e permitir a comunicação entre processos. Então, para processos se comunicarem nesse tipo de arquitetura é muito fácil. A memória está lá disponível. O que você quiser passar, você passa. Coloca no mesmo endereço os dois e está tudo certo. Beleza? Outra coisa importante que esse tipo de arquitetura permite é evitar a redundância de dados. Então, se você não tem uma memória compartilhada, ou seja, uma memória que todo mundo acessa, então nesse caso a gente vai ter que ter memórias específicas para cada processador, certo? Seria uma memória que a gente vai ver na próxima aula, uma memória distribuída. E nesse caso a gente vai ter algum tipo de redundância de dados aí, beleza? Porque essa parte de memória distribuída vai ter que funcionar um pouquinho como cache. Mesmo não sendo cache, vai ter que funcionar um pouquinho nesse sentido. Esses são os dois objetivos iniciais que todo mundo quer conquistar, certo? Mas de maneira geral, o mais importante aqui é a parte de comunicação entre processos, beleza? Facilitar essa comunicação. Também é uma forma eficiente de transmitir dados, beleza?
Então, não só se comunicar, mas transmitir dados entre programas diferentes. Então, programas que não tem nada a ver um com o outro, então programas que utilizam a saída de outro programa como entrada para o seu, é facilitado nesse tipo de arquitetura. Agora, por outro lado, a gente também tem alguns problemas, certo? E um deles, que é o mais claro, assim, que a gente pensa logo de cara, é porque os processadores têm acesso simultâneo à memória, certo? O problema que isso causa é exatamente o exemplo que eu dei, que podem ter vários escrevendo sobre o mesmo espaço de memória ao mesmo tempo. Então isso pode gerar inconsistência, esse tipo de coisa. Então a gente vai precisar ter uma sincronização entre esses processos, certo? Normalmente de maneira explícita, então o próprio programador vai ter que fazer essa sincronização, beleza? A gente vai ver mais na frente do curso algumas maneiras de sincronizar esse tipo de coisa, usando semáforos, usando lock. E se você não fizer esse tipo de sincronização, a gente pode ter alguns problemas, beleza? Como por exemplo deadlock. Isso a gente vai ver nas próximas aulas, se não me engano na próxima aula, se não na outra, ok? Então qual a vantagem? A comunicação entre processos é simples e eficiente. É simples porque você não precisa fazer muita coisa, beleza? No máximo que você tem que fazer, ou já é implícito, se a gente estiver falando, por exemplo, de uma linguagem de programação que trabalhe com memória compartilhada, então em relação a threads, certo? Mas em hardware mesmo, isso não é tão difícil. Vai existir essa possibilidade, então o sistema operacional vai fornecer uma ou duas funçõezinhas que permitem que a gente crie essa área compartilhada, certo? E isso torna fácil de programar. Você basicamente programa da maneira que você programaria normalmente, certo? Sem ter muitas dificuldades, sem ter que usar linguagens diferentes, esse tipo de coisa. Agora, a gente tem algumas desvantagens, certo? Além da sincronização, que eu já falei, né? E está ali listado novamente, a gente tem a escalabilidade. A escalabilidade, vocês sabem que é a facilidade, a escalabilidade mede a facilidade de um sistema, de algo, aumentar de tamanho, ou aumentar de usuários, ou aumentar a quantidade de algo, beleza? No caso, é difícil você colocar, por exemplo, mais processadores nesse tipo de arquitetura, certo? Quanto mais processadores você bota, maior é a necessidade de sincronização e aí a gente vai perdendo eficiência com isso, ok? Porque sincronização nada mais e nada mais é do que você parar a simultaneidade da execução e em um momento específico que você precisa, você vai colocar esses processos rodando sequencialmente, certo? Isso é sincronização. Você deixa de ser paralelo para ser sequencial por um certo tempo que você precisa, né, para garantir coerência na memória. Depois você volta para o processo de paralelismo novamente. Então, essa escalabilidade é difícil por causa disso. E existe outro problema, que é o problema de incoerência de cache. Então, eu acho que vocês sabem o que é memória cache, certo? Vocês veem isso em arquitetura de computadores, arquitetura e organização de computadores, certo? Memória cache é uma memória ainda mais rápida do que a memória principal e, obviamente, mais cara e, obviamente, menor por causa disso. Então, ela cabe pouca coisa nela. O que ela faz? Ela cria uma cópia, toda vez que você vai na memória principal, ela cria uma cópia desse dado que você pegou, né? O que você escreveu, e guarda nessa cache, nessa memóriazinha menor. Por quê? Se você por acaso precisar usá-la de novo, normalmente isso acontece, se você vai em um espaço de memória uma vez, você costuma ir nele de novo, certo? Nos programas. Então o que a cache faz é guardar esse espaço. E por ela ser mais rápida, você tem um ganho aí de velocidade no seu programa. Ok? Então, a gente pode ter alguns problemas de incoerência de cache nesse sentido, certo? Porque eu vou mostrar mais na frente, então eu não vou explanar agora, beleza? Na verdade, a gente já fala nesse momento o que é os problemas de cache, de incoerência. Então, a cache, como eu disse, é uma memória mais rápida que a MP, certo? E ela é mais próxima ao processador, beleza? A gente vai ver na aula que vem hierarquia de memórias e a gente vê que uma grande parte dessa hierarquia é ocupada por memórias cache, certo? Vários níveis de memória cache. Então, ela vai armazenar cópias de dados da MP para agilizar buscas, né, escritas. E os problemas que podem ser gerados nessa questão de incoerência que eu falei, obviamente é primeiro a falta de coerência e segundo é a false sharing, ou seja, um compartilhamento falso. O que é isso? Primeiro vamos para a falta de coerência de dados, tá? Aqui é um exemplo, primeiro, um GIF, certo? De
Bom, o GIF não está funcionando aqui no momento, imprevistos. Mas a questão seria o seguinte, P1 vai lá na memória, pega esse valor 5, certo? Esse mesmo bloco de memória, volta, lê ele. Depois P2 vai lá e lê também esse 5, ok? P1 altera o valor da cache, desse valor de memória, para 8, beleza? P2 busca de novo esse mesmo valor na memória. Só que ele já está na cache, então não precisa na memória, ele pega o valor na cache, que é o 5 de novo, beleza? Então, P2 está lendo 5 da memória, sendo que na memória a gente tem 8. Isso seria uma incoerência de cache, certo? Infelizmente meu GIF não funcionou. Vou tentar corrigir para o material de vocês, depois vocês olham ele novamente, beleza? Então isso seria incoerência de cache. A parte de coerência de cache, que aqui no caso é a mesma coisa, né? Mas o que aconteceria? P1 vai atrás daquele valor na memória, ok? Depois P2 vai atrás do valor na memória. Em seguida, P1 altera esse valor de 5 para 8, ok? Só que agora, ao invés dele escrever só na memória, ele vai escrever também na cache de P2. Então, ele vai até a memória, altera ela para 8, e vai na cache de P2 e altera ela para 8 também. Isso é manter a coerência de cache, certo? Então, no caso da memória compartilhada, a gente pode ter ou não essa coerência de cache, certo? E não tendo, obviamente, causam vários problemas, certo? E tendo, a gente também tem alguns problemas aí de overhead, né? De coisas extras que o sistema vai ter que fazer em termos de controle. False sharing é a última parte, certo? Essa aqui eu não botei GIF, então tá tudo tranquilo. Imagina uma struct em C, ou seja, uma struct em C é basicamente um vetor, certo? Só que é um vetor de valores variados. Então aqui no caso a gente tem dois ints. Então ele é basicamente um vetor de dois valores, beleza? Só que o primeiro tem o nome de x e o segundo tem o nome de y. Isso é esse foo, beleza? E a gente tem duas funções que estão rodando simultaneamente, ou de maneira concorrente. A gente tem o sum a e o inc b. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente vai primeiro fazer uma soma, bem aquela soma que a gente fez no início do curso, sabe? Que é paralelizando. Só que aqui é de 0 a 1 milhão em vez de 1 bilhão. E a gente vai simplesmente pegar o valor que está em x e vai somar nesse somador 1 milhão de vezes. Certo? Então aqui a gente não está alterando nada. A gente está só fazendo uma conta utilizando o valor de x. A gente está só fazendo uma leitura em x. Certo? O valor de x não é alterado. E na segunda, o incremento b, que está executando de maneira concorrente, o sum a, o que ele está fazendo é incrementando o valor de y 1 milhão de vezes. Então, no final desse inc b, o y vai estar com o valor antigo dele mais 1 milhão. Beleza? Então, quando a gente busca esses valores na MP, o foo, ele vai salvar na cache junto. Então, como um vetorzinho, vai salvar os dois ao mesmo tempo, int x e o int y. Beleza? Esses dois estão sendo feitos simultaneamente. Então, o que está acontecendo? A gente está alterando y sempre, mas não está alterando x sempre. Então, o que vai acontecer aqui? Somente y vai estar sendo modificado, x não. Só que, na cache, ele está sempre salvando os dois juntos. Beleza? Porque, em termos abstratos, em termos de controle, eles são como se fosse um bloco só de dados. Então, a gente está sempre carregando x de novo da memória sem precisar. A gente poderia estar catando só y, perdão, e deixar o x lá. Então, isso aqui é um false sharing, que é como se x estivesse sendo compartilhado, mas na verdade ele não está. Ok? Então, são os dois problemas que a gente tem com memória cache quando a gente está falando de memória compartilhada. A parte de coerência e a parte de false sharing. Então, sobre memória compartilhada, a gente tem três grandes arquiteturas, certo? De hardware, que fazem uso desse tipo de memória, que fazem uso de fazem uso de memória compartilhada. Eles são diferentes em termos de como a memória é acessada em cada arquitetura. Então, a gente tem a UMA, NUMA e COMA. UMA, Uniform Memory Access, significa acesso à memória uniforme, ou acesso à memória de maneira uniforme. NUMA is Non-Uniform, então seria o acesso à memória de maneira não uniforme. E o COMA
é arquitetura de memória com unicamente cache, certo? Então, no caso de memória, a gente vai falar de cada um deles aqui, então não vou nem dar spoiler de que é cada um, certo? Mas cada um tem suas vantagens e desvantagens em relação ao uso da memória compartilhada. Então, vou começar pela uma, que é o mais simples. Então, como o próprio nome diz, a gente vai fazer o acesso à memória de maneira uniforme. Então, nesse caso, todos os processadores têm as mesmas permissões, então eles podem acessar a memória da maneira que eles quiserem, certo? E todos eles levam o mesmo tempo para acessar a memória. Então, a memória está à mesma distância de cada um dos processadores, certo? Então, a gente tem uma imagenzinha aqui boa para mostrar isso. Não é a única forma de fazer isso, é só uma demonstração para ficar mais facilmente visualizado. Então, a gente tem as CPUs na mesma distância da memória. As CPUs também poderiam estar alinhadas, né, utilizando um barramento indo em direção à memória. Então, uma maneira, ou melhor, a maneira mais utilizada desse tipo de arquitetura é as SMPs, seriam Symmetric Multiprocessor. Então, são multiprocessadores simétricos. Simétricos fazendo referência ao fato de que a distância da memória é a mesma, porque eles são essencialmente simétricos entre si. Então esse é o tipo mais comum de sistema paralelo, é o tipo de sistema que a gente usa no dia a dia, certo? Sempre que a gente faz essas classificações, eventualmente tem uma das classificações que é essa que eu falo, que é a que a gente usa no dia a dia, e no nosso caso é esse, memória compartilhada no estímulo SMP. Inicialmente, quando ele foi idealizado, ele não pensava em cache, então ele não contava com a cache, só existia a memória principal. Mas, obviamente, cache é uma coisa muito útil. Então, ele teve que ser encaixado nesse sistema. Ok? Outra coisa importante é que os processadores são tratados da mesma maneira pela SO nesse caso. Então, não existe aquele esquema de mestre-escravo nesse tipo de sistema. Nesse tipo de sistema, eles são, como o próprio nome diz, simétricos. Ok? Fazendo alusão a um tipo de classificação de sistemas, o tipo de classificação de sistemas simétricos. Então aqui a gente tem mais uma visualização igual àquela anterior, só que agora um pouco mais prática, certo? Aquela era só visualizando em termos de distância da memória. Aqui, como é que acontece? A gente tem 4 processadores, cada um tem a sua cache, né? Porque tem que ter, a cache é muito útil. Ela aumenta muito a velocidade para não ser usada. E aí todos eles vão estar ligados a um barramento, certo? Bus em inglês é para barramento, e esse barramento vai estar conectado com a memória. Assim, todos os processadores conseguem acessar a memória no mesmo tempo. Beleza? E é a mesma memória. Então, se eles quiserem acessar a memória que um outro processo está utilizando, eles podem à vontade. Então, memória compartilhada no seu melhor jeito, né? Da sua menor maneira. Seria esse. Agora vamos para NUMA, ou seja, não uniforme, nesse sentido. O que isso quer dizer? Dependendo de onde o dado vai estar armazenado, essa busca, né, você ir até um certo endereço de memória pode demorar mais ou menos. Ok? O que a gente precisa ver a gente precisa ver não, que a gente pode ver esse tipo de arquitetura como uma SMP. Ok? Só que, vendo aqui no nosso desenho, em vez de cache, é a memória principal. Então a gente não tem a parte da memória, certo? Em vez da memória, a gente vai ter cache. Cada um vai ter a sua própria memória, uma parte da memória, um módulo da memória, certo? Esse módulo a gente chama de memória local. Todos os outros processadores podem acessar essa memória local de cada um deles, certo? Na verdade, o endereçamento da memória é baseado nessas memórias locais de cada um. Então, se você está acessando um endereço de memória que está perto de você, é mais rápido. Se estiver acessando um endereço de memória que está no último processador, mais distante de você, vai ser mais lento, certo? Na sua forma mais básica desse NUMA, também não pensava em cache, certo? Ou, mesmo que pense em cache, não pensa em coerência entre as caches. Então, existe aquele problema de incoerência que a gente viu no começo da aula, apesar de ser em GIF, certo? Então, isso aqui é novamente uma maneira de visualizar, certo? Não necessariamente é muito prático esse modelo, mas de visualizar é bom. Então a gente tem, por exemplo, aqui 4 processadores, cada um com a sua memória local, representando uma parte da memória principal. Então se o CPU lá do canto superior esquerdo precisa de acessar um endereço de memória que está com ele,
Beleza, quase instantâneo, extremamente rápido. Agora, se ele quer acessar do CPU que está no canto inferior direito, vai demorar mais. Ok? Então, nesse sentido, é não uniforme por isso. Só que não pensar em cache não é muito inteligente, porque cache é muito útil. Então, a gente precisa pensar na cache. Ok? Então, para isso, a gente pensou nesse CC-NUMA. E o CC-NUMA nada mais é que o Cache Coherent NUMA. Então, NUMA com cache coerente. Então, aqui ele vai pensar em como manter a coerência entre as caches. Certo? Isso acontece porque a memória principal, apesar de parecer a cache na parte de visualização, obviamente não faz o trabalho da cache, certo? Então, como é que ele faz isso? Ele vai usar a comunicação entre processos, ok? E os controladores de cache. Então, as caches têm seus próprios controladores, certo? A gente vai fazer uma comunicação entre os processos e os controladores para manter essa consistência, ok? Então, a gente vai, essencialmente, criar um hardware conectando todas as caches só para manter essa coerência, ok? Então, as ferramentas de hardware ou de software, né, normalmente de hardware, a gente está falando de arquitetura de hardware, para manter essa consistência, ok? Só que a gente vai precisar manter essa consistência também, é importante lembrar disso, somente quando tiverem mais de uma cache guardando o mesmo local na memória, certo? Então, a gente só precisa ter um monitorzinho monitorando se existe mais de uma cache guardando o mesmo local. Quando não tiver, tudo bem. Aí passou a ter, aí tem que ficar monitorando aqueles dois para saber se vai precisar manter a consistência ou não. Okay? Tá, só que existe uma desvantagem nesse tipo de arquitetura, beleza? Que é a eficiência, certo? Então, ignorando o cache, a gente faz extremamente eficiente. A gente vai lá usando aquele esquema do não uniforme. Porém, nesse caso, existe um caso específico, na verdade, que vai atrapalhar bastante a eficiência, que é caso vários processadores tentem acessar a mesma área de memória ao mesmo tempo. Ou seja, vários processadores vão estar com o mesmo local da memória na cache. Então, os controladores de cache e os processos vão ter que estar se comunicando o tempo todo para saber. E, se eles estiverem alterando esses valores, vão ter que estar se alterando o tempo todo. Então, isso é extremamente lento em várias situações, certo? Então, isso é a maior desvantagem desse tipo de arquitetura, o CC-NUMA. Ok? Por fim, dos tipos de memória compartilhada, a gente tem o COMA, certo? Então, o COMA é um tipo de CC-NUMA, beleza? Ele está de um lugar separado porque ele, apesar de ser um tipo de CC-NUMA, ele é bem diferente, certo? Porque aqui cada módulo da memória compartilhada, né, cada memória local, ela na verdade ela age como uma cache. O que isso quer dizer? Uma cache, né, aquele esquema. Foi buscar na memória principal, a gente guarda uma cópia na cache, porque aí se precisar ir lá de novo, já está aqui na cache, fica mais fácil. Beleza? Então, esses valores que ficam na cache, eles têm uma linha de memória, certo? Melhor, perdão. Cada linha da cache vai guardar uma linha de memória e associado a ela vai ter uma tag, ok? Com o endereço dessa memória, o endereço da memória principal e um estado associado. É um estado de como está essa memória, essa linha de memória, perdão. Então, o que vai acontecer? Quando ela quando fizer referência a uma linha que está em outra memória local, de outro processador, ela vai fazer uma cópia para a sua memória local. Além de fazer para sua cache privada, porque ele continua tendo cache nesse tipo de arquitetura, então tem a cache e a memória local que funciona como cache, então ele vai fazer uma cópia para a cache privada, fazer uma cópia para a memória local também, certo? E assim a memória local vai funcionar também como cache, que é a parte mais importante, como se fosse uma cache gigantesca. Por que eles tentam fazer isso? Por que existe o COMA? Porque na prática o número é muito rápido quando a gente acerta bastante, ou melhor, a gente usa bastante os endereços que estão próximos e usa pouco os endereços que estão longe, certo? Então o COMA seria o limite disso. Vamos garantir então que a gente está sempre pegando do perto. Toda vez que a gente pegar de longe,
a gente bota na memória local como se fosse uma cache, certo? Existem alguns problemas envolvidos nisso, certo? Problemas de controle mesmo, de como a gente vai controlar isso. Então, como é que eu vou explicar isso? Se a gente está pegando um valor de outra cache, de outra memória local, e trazendo para a nossa memória local e usando ela como cache, então eventualmente algumas linhas vão ter que ser retiradas, que nem a cache faz. Toda vez que você dá um miss, né, que a gente erra o valor que está na cache, a gente pega ela da memória principal, traz para a cache e joga outro fora se a cache estiver cheia. Mesma coisa vai ser com a memória principal. Se eventualmente ela estiver cheia, com a memória local, perdão. Se eventualmente ela estiver cheia, a gente vai ter que eliminar alguma linha. Então tem que ter todo um controle nesse tipo de arquitetura para que em nenhum momento algum endereço fique perdido, não esteja em nenhuma outra memória. Então, normalmente, quando uma memória enche, ela vai eliminar uma linha de memória que estava lá, vai mandar para outra memória local de outro processador. E se? Ou então vai simplesmente apagar ela, também é uma opção. Se ela não for a única linha de memória ali, representação não for a única cópia, ela vai só apagar. Agora, se ela for a única cópia, então a gente vai ter que mandar para outro processador. E fica fazendo esse ciclo, né? Então existe problema bastante de controle, de como você vai controlar toda essa parte de cache. Mas caso você consiga, ou você não utilize a memória todo o tempo todo, vai ser bem mais eficiente do que um NUMA normal. Ou até mesmo do que o CC NUMA. Certo? Então, minha gente, essa disciplina, ou melhor, essa aula foi bem curta. Né? Porque normalmente as aulas são maiores porque a gente faz bastante exercício, principalmente exercício de C, corrige bastante, mas não foi o caso dessa aula. Uma coisa extremamente importante, não esqueçam de fazer o trabalho para a semana que vem. Não esqueçam de fazer o exercício de C para a semana que vem, que a gente vai corrigir normalmente. Ok? Essa aula é curta, mas não se esqueçam de tirar dúvidas comigo. Vocês podem tirar dúvidas também das aulas passadas, se vocês quiserem. Ok? Vou ver se eu consigo gravar também uma revisão, mas eu não sei se eu vou ter tempo para fazer isso. Eu ainda estou enrolado aí com esse esquema. Há pouco tempo eu finalmente consegui acesso ao Ava, então ainda estou enrolado colocando material lá. Ok? Bom dia, boa noite para todos. Uma boa tarde, caso você esteja vendo fora do horário. E a gente se vê.